Louvado seja Deus. Vamos ficar de pé, meus irmãos. Descansar um pouquinho aí, né? Na cadeira, é isso? Louvado seja o nome do Senhor. Atos capítulo 3. Vamos aqui ler uma leitura conhecida. E a palavra do Senhor diz que a palavra do Senhor renova as nossas vidas, tem poder e é Espírito. E Deus está trabalhando no meio do seu povo, irmãos. Nós cremos no trabalhar do Senhor. Aleluia. Nós cremos no Deus que nós servemos, no milagre. Oh, glória. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quando encontrarem, digam amém. O amém está fraco. Foi bem pouquinho, né? Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Ele lê em nome do Senhor Jesus, a partir do primeiro versículo, irmão. A cura do coxo, né? O discurso de Pedro no templo. Pedro e João subiram junto ao templo à hora da oração, a nona. E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola ao que entrava. Ele, vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, e esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. Ó Pai Santo, Deus eterno, Deus de misericórdia, sempre toda honra e glória a Ti, Jesus. Estamos gratos a Ti, meu Pai, por esse momento na Tua presença. E eu te apresento a Tua igreja, Jesus, e Teus servos. Por amor a Teus servos, Jesus, por amor a Tua igreja, pela Tua gratidão, pela Tua bondade. Oh, Santo Deus de misericórdia, eis aqui a Tua palavra, Pai. Ela possa ser ministrada, Jesus, nem para a esquerda, nem para a direita, mas em caminho reto e justo, Jesus. Seja conosco, que possamos aqui renovados, abençoados. Pai, nas Tuas mãos de poder, nós te colocamos, Pai Santo, em nossas vidas. A cada um que trouxe um propósito no seu coração, que cada um que veio receber de Ti, Jesus. Eu tenho a certeza, Pai, que Tu és poderoso para nos abençoar. Dá-nos entrega em nossas mãos, Jesus, e que possamos sair vitoriosos em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Em nome do Senhor Jesus, meus irmãos, eu quero aqui agradecer ao Senhor por esta oportunidade. Aleluia. De estarmos juntos aqui com os irmãos. Quero agradecer a cada um dos irmãos que vieram de suas casas, de suas congregações, aos trabalhadores, aos líderes, aqueles que tomaram a frente do trabalho, né? E que a Igreja de Deus se esforçou para estar aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Tudo isso, irmãos, é gratidão a Deus, porque nós sabemos o trabalhar do Senhor. Nós sabemos que se o Senhor não trabalhar, em vão vigia o sentinela, né? Então Deus é quem trabalha em nossas vidas. Deus é quem nos dá essa vitória, irmãos. E quando eu vejo os irmãos testemunhando, irmãos, eu muito me alegro, porque eu sei, eu conheço, já provei, já senti o que é o milagre do Senhor. Aleluia. Eu já provei dessa obra maravilhosa. Louvado seja Deus. E todas as vezes que eu vejo o Senhor trabalhando na minha vida, naquilo que eu coloco diante dele, eu me alegro. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não ia falar, não estava nem lembrando. A irmã Antônia lembrou de um testemunho aqui, irmãos, que para muitos pode achar que não vale, mas eu sei que toda obra que Deus faz, ela é bem feita. E é poderosa. Louvado seja Deus. Quero falar só um pouquinho aqui do testemunho dela, a respeito dessa roça lá, irmãos. Ninguém queria colocar porque disse que não dava certo. E logo que o arroz ficou um tamanho aí de uns 60 centímetros de altura, os bichos começaram a comer, né? As capivaras começaram a comer. E aí eu orei, fiquei orando, mas a oração ainda não tinha, parece que não tinha chegado. Eu fiquei, e os bichos deitaram 2 vezes, 3 vezes. Aí eu lembrei de uma oração conversando com Deus, porque, irmãos, Ele ouve nossas orações. Aleluia.
Nós temos que ter essa certeza de quando orar está falando com o Senhor. Louvado seja Deus. E eu disse para o Senhor: Senhor, eu sei que tu pode todas as coisas e que tu criou esses animais aí. E tu tem cuidado deles. Porque se tu não cuidar, quem que cuida? Então, eu te peço, Pai, prepara um lugar para esses animais viverem bem, à vontade, mas aqui comer dentro da minha roça, que o Senhor me deu, que tu me deste, Senhor. Aqui toda a alimentação, todo o serviço que tem aqui, que eu trabalho, e aquele serviço que eu tenho pago, eu tiro a tua parte, Senhor. Louvado seja. Eu tiro a tua parte de todos os ganhos que eu ganho e coloco aqui dentro. Então, por isso eu te peço, tira esse mal de animal aqui que está comendo e estragando. Irmãos, esse é o Deus que nós servemos. Para fazer a obra. E os dias passaram, eu vi o rastro delas passando, indo e voltando. Diga, elas só estão passeando, mas não vão comer mais. E elas andaram aonde? Eu digo para vocês, que aonde elas comeram, o arroz broiou. Ele não botou igual o outro. Ele atrasou talvez aí uns 8, 10 dias, 15 dias. Mas o arroz botou do mesmo, não fazia diferença dos outros pratos. Entendeu, meus irmãos? Então, Deus faz essa obra maravilhosa. Por isso, irmãos, nós servimos esse Deus e testemunhamos para a glória dele. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, falando agora dessa palavra maravilhosa, deste milagre, um verdadeiro milagre. Quem já recebeu o milagre sabe do que é o milagre na vida. Esse homem, meus irmãos, que a Bíblia diz que era levado, que era colocado em determinado lugar para ali pedir, digamos, o seu sustento, para pedir ali algo que era para saciar sua fome, ou para ele viver fisicamente bem. Não tinha um trabalho, não era como hoje, nós podemos associar os tempos. Hoje, graças a Deus, quando uma pessoa, não que ele seja, porque ele seja doente, mas quando ele tem uma deficiência, já tem um governo aí para ajudar. Eu ainda mais jovem, né, porque não estou mais muito jovem hoje, mas eu bem mais jovem, eu via muito nos ônibus, aquelas pessoas entrando e pedindo esmola. É verdade. Viu? Pessoas cegas, né? Pessoal ali na rodoviária aqui mesmo, em Bacabal, eu vi muitos. E ele dizia que não tinha nenhuma ajuda de ninguém. E é verdade, não tinha. A facilidade tem chegado hoje, né? Mas há tempos atrás não tinha essa facilidade. Então, associamos aqui esse rapaz numa época daquela, meus irmãos, a necessidade que ele estava. E a palavra do Senhor diz que os dois servos do Senhor iam passando ali. Aleluia. Irmãos, Pedro e João. Quem era Pedro e João? Era servo de Deus que tinham andado com Jesus e sabia do que se tratava. Eles sabiam do poder de Deus, eles provavam, eles eram testemunho de que Jesus Cristo verdadeiramente era o Filho de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E que ele deu o poder. A gente vê também na palavra anterior, no capítulo 10, você vê isso, que Deus ele deu poder para os seus discípulos. Amém. Para no seu nome, irmão, fazer a obra dele. Louvado seja Deus. E essa palavra, e esse poder, e essa obra maravilhosa, ela vem se expandindo até hoje. E até onde estiver o Evangelho do Senhor. Aleluia. Nós temos provado disso. Aleluia. Louvado seja Deus. E esse homem diz a Bíblia, irmãos, que olhou. E ele vendo a Pedro e a João, que eu entrando no templo, pediu que ele desse uma esmola. Mas Pedro aqui tem algo interessante, né, irmãos? É Pedro que ele diz assim: disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho isso te dou em nome de Jesus Cristo Nazareno. Levanta-te. Aleluia. Só pelo Espírito de Deus, irmãos. A gente vê nos dias da gente quantas pessoas necessitadas, precisando, e quando essa palavra chega até tudo faz a obra de Deus. Eu estava um dia aqui, nós estávamos aqui um dia do Senhor, que é o dia que a gente passa o dia todinho, e morava um rapaz aqui atrás, ele não mora mais. Ele chegou ali e me chamou. Como ele tinha vindo só, eu vi assim ele meio aflito. Aí eu levantei daqui onde estava sentado e cheguei até a porta. Mandei ele encostar, ele encostou. E eu perguntei: o que é, rapaz? Ele disse:
Irmão, eu estou com meu filho doente. Já contou uma situação difícil. Doente já há muitos dias, com febre e tal. Eu quero que você me arrume. Se eu tiver R$20 para me pagar uma moto, pagar a gasolina da moto para levar meu filho, que está mal. Irmãos, eu digo para vocês, naquele dia eu não tinha R$20 para emprestar ele. No bolso eu não tinha não. Eu fui sincero com ele. Eu disse, meu irmão, não tenho. Eu até pensei, mas para me largar aqui e nada de vir o pensamento de orar, né? Aí ele ficou assim, eu digo, eu não lhe arrumo porque eu não tenho. Mas quando eu cheguei aqui, eu disse para a irmã Antônia, digo, irmã, contei para ela que por metade, digo, quando for 3 horas nós vamos orar pelo o filho do Railton, era Railton o nome dele. E quando foi no evangelismo de 3 horas, irmãos, nós oramos aqui para sair para fazer a obra do Senhor. Aí nós só fizemos, né? E encostamos lá. Quando ele ouviu nossa fala, ele veio logo receber. E já veio com a criança na mão. E aí, eu disse, ei, como é que está teu filho? Está muito ruim, irmão. Irmão, o menino estava assim, os poros do braço dele estava rupiado. Estava caroçudo. Uma febre estúpida ali. Eu digo, tu acredita que se nós orar, teu filho fica curado? Ele se acredita. Eu digo, olha, se eu tivesse o dinheiro naquela hora, tu tinha levado teu filho e ele não estava talvez com essa febre mais, mas ela poderia voltar. Agora nós vamos orar pelo teu filho em nome de Jesus. E ela nunca mais vai voltar. Irmãos, porque aquilo que Deus te dá, ninguém te toma. Deus é poderoso para garantir a sua palavra. Louvado seja Deus. E aí nós oramos, irmãos, pelo filho dele. Louvado seja Deus. Nós cantamos, né, primeiro a gente faz a obra do Senhor, nós falamos ali, e aí nós oramos por ele. Já eram umas 3h30, por aí. Aí daí nós saímos aqui, o povoado aqui, depois do Mata Fome, né, que a gente chama tudo Mata Fome, mas que tem um centro velho, né? Aí nós fomos para lá nesse dia. E quando nós voltamos aqui para vir fazer o pôr do sol, 5 horas, eu sei que alguma coisa a gente ia encostando, o menino estava correndo no meio da rua. O tanto de dias que ele estava com fé. E a mãe dele testemunhou para várias pessoas aqui, muita gente contou para nós, que disse que já tinha visto muito crente orar, mas para acontecer do jeito que aconteceu ali, ela nunca tinha visto na vida dela. E nós oramos, o menino ficando bom. Irmãos, nós temos motivo de sobra para servir a Deus. Nós temos motivo de sobra para testemunhar. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. E essa palavra, irmãos, que vem se cumprindo. Jesus, ele fez obras maravilhosas. Aqui a gente vê os 2 servos do Senhor. A gente vê hoje Deus trabalhando em nossas vidas e a obra dele sendo feita. Vamos lembrar ali daquela obra maravilhosa ali que ele fez na filha de Jairo. Eu estava meditando isso, né? Como ele chegou, como a Bíblia diz que ele chegou, rogou. Aquele mestre ali, aquele homem chegou e rogou ao Senhor para que fosse na sua casa, para que levantasse a sua filha. E a Bíblia diz que ela já estava à morte. São situações difíceis, mas graças a Deus, quando nós lembramos de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aqui também, hoje ela não está aqui, mas vou testemunhar para a glória de Deus. Tem uma irmã aqui que chegou um dia, irmãos, e ela chegou, eu não vou contar por parte detalhes de como ela chegou, mas ela chegou muito triste, ela chegou ainda chorando e se reclamando, e que a situação dela era tão difícil que os médicos não iam mais nem operar, tal, alguma coisa. Mas ela ainda queria um segredo ainda do povo, porque muita gente mangava, muita gente fazia isso e aquilo. E irmã, o que acontece? E ela falou para nós, irmã, Deus é bom, irmãos. Crê no Senhor. Deus, ele pode fazer a obra. Nós vamos orar. Aleluia. Nós vamos orar. E a obra que Deus já fez, e muitas pessoas aqui, ele pode fazer em você. Nós falávamos assim. Louvado seja Deus, irmãos. E o câncer tinha se alastrado nela, segundo os médicos, que não tinha condições nem de operar mais. Louvado seja Deus. Eu digo para vocês que o último testemunho que eu vi da boca dela, ela falando que tinha feito um exame, a doutora disse para ela, o seu útero parece que nunca nem passou por tratamento. Louvado seja Deus. Esse é o Deus que nós somos.
Esse é um Deus maravilhoso. Não é falta de milagre, de obra, não. Deus tem trabalhado no meio do seu povo. Nós, muitas vezes, é que somos ingratos a Deus, mas devemos nos melhorar a cada dia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E voltando aqui, irmãos, para terminar a história de Jairo, né? A Bíblia diz que quando ele estava ali, ao redor do Senhor, chegou as pessoas e disseram: olha, não importa, não incomode o mestre não, porque tua filha já está morta. Irmãos, só é de situações difíceis. Mas ali, ele estava com Jesus. Ele estava com a fé que ele sabia do que Deus poderia fazer. E o Senhor disse para ele: crê somente. Oh glória, aleluia. Muitas das vezes, irmão, é preciso só nós crer. Deus, ele tem para entregar. Deus, ele tem para te abençoar. Crê em Deus. Vamos crer no Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui 99% eu creio que sabe do meu testemunho. Irmãos, lá dentro do hospital, eu não vou contar o lógico todo, que vai tomar o tempo todinho, né? Esse testemunho. Mas eu lá dentro do hospital, quando eu já havia tido as promessas de Deus na minha vida, que eu não viria pelo amor, mas eu iria pela dor. E quando eu vi as coisas ficando apertadas, lá dentro do hospital eu aceitei Jesus. E disse: Senhor, eu já te aceitei, porque eu confiei, irmãos. E a Bíblia diz que Deus sabe, conhece o coração do homem, sabe quando o homem está falando verdadeiramente. E pela sua grande bondade e misericórdia, porque quem sustenta também o homem, irmãos, é Deus. É Deus. Nós tomamos a nossa decisão de servir a Deus, e Deus é quem sustenta. A Bíblia nos fala lá em Tiago, e nós temos que ter uma fé. Eu gosto muito desse versículo, para a glória do Senhor. Nós temos que ter a fé, irmão, do lavrador, né? Nós temos que ter a fé do lavrador. Ele procura uma terra de preferência. Era para ele procurar um terreno assim, né? Bem limpinho. Mas não. Ele procura logo uma terra onde tem muito mato. Essa lá não, é lá. Amém. Louvado seja Deus. Então, irmãos, ele faz isso porque ele sabe. Ele tem a fé que ele vai fazer a parte dele. Amém. A parte maior quem vai fazer é Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele vai brotar, ele vai queimar, ele vai plantar. E ele vai ter certeza que Deus vai mandar chuva e vai germinar aquela semente, vai crescer, vai brotar e vai frutificar, irmãos, alimento para a sua alimentação. Nós, quando aceitamos a Deus, irmãos, a gente vê as coisas muito difíceis. Eu fui assim, não vou mentir. Tinha hora que dizia: meu Deus, pois se for desse jeito não dá para mim. Mas, irmãos, não é nós que nos sustentamos. É Deus a quem promete. Tem um momento da vida da gente, e quando a palavra aperta cada vez mais, irmãos, você conhece a palavra do Senhor, você descobre que precisa melhorar diante do Senhor. Nós precisamos a cada dia melhorar diante de Deus. E cada vez mais você conhece isso, você sabe que precisa mais. Então, meus irmãos, essa é a fé comparada com a fé do lavrador. Porque nós temos que saber que Deus é quem vai fazer a obra. Muitas das vezes, a nós, na nossa incredulidade, a gente quer receber logo. Já tem tanto tempo de crente, e as coisas vêm vindo do mesmo jeito, e Deus nunca vai mudar isso, irmãos. O teu galardão é no porvir. Oh glória, aleluia. Deus te promete vida boa, sim, mas busca. Esforça-te, eu serei contigo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então é isso, irmão. Deus, ele quer e tem para nos abençoar. E tudo é no tempo de Deus. Oh glória. Aleluia. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Oh glória. Não tem coisa mais poderosa do que você ter a palavra de Deus para dar para o teu próximo, para dar para o teu irmão, para ordenar no nome do Senhor Jesus Cristo a bênção na vida dele. Louvado seja Deus. Em dois eu lembro, quero ser breve nos testemunhos, mas eu lembro o dia que eu estava lá em casa, e a irmã Antônia disse assim: ontem eu não consegui falar contigo. Aí ela contou o testemunho da forma dela, não me lembro as palavras dela, mas era dando a notícia que a Arielle, aquela dali que acabou
foi a primeira que teve a oportunidade de louvar ao Senhor. Ela estava acometida de um problema de saúde, que a cabeça crescia. Eu não sei chamar o nome, né? Prefiro falar assim. Né? E que já tinha crescido 1 centímetro. Irmãos, nós temos que crer no Deus que nós servemos. Louvado seja Deus. Eu, na minha pequenez, eu não pude fazer nada, mas eu disse: Senhor, eu entrego nas tuas mãos. E eu vou hoje para a igreja, e eu vou contar para a igreja, eu vou contar para o pastor, eu vou contar para quem estiver lá, porque eu creio que se tu quiseres, tu faz o milagre. E que minha filha, Senhor, ela não vai morrer assim não, não é assim não. Então é como que você, e realmente você não aceita, mas você tem a quem recorrer. E eu lembro desse dia, o pastor Almir estava nesse dia na igreja, eu não lembro o dia da semana. E eu contei, e a igreja disseram: nós vamos orar, meus irmãos, nós vamos orar. Nós vamos orar e Deus vai fazer a obra. Louvado seja Deus. Irmão, foi 8 dias com mais um exame, foi 15 dias mais outro exame, até quando o médico chegou e disse: vocês podem ir para casa que não tem nada. E aquele problema que parecia, e era um problema, Deus queimou. Então, irmãos, para que não testemunhar? Testemunhe sim, para a glória de Deus. Vamos ser gratos sim do que Deus tem feito. Louvado seja Deus. Aqui, irmão, nós já estamos há alguns anos na sobra do Mata Fome. E não vou negar para vocês que algumas vezes é um desânimo. Por tanta gente querer ajudar as pessoas. E muitas vezes eles recebem alegre. E na hora de retribuir para Deus, joga os pés no Senhor. Mas aí, quando você pensa dessa forma, Deus te alegra, te respondendo orações, fazendo a sua obra, fazendo milagre, trazendo pessoas que você nem imaginou. Porque nós servimos esse Deus de milagre, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Louvado seja Deus. E tomando o pela mão direita, levantou logo os seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé e andou. Entrou com ele no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Esse é o papel, irmãos, de quem recebe do Senhor. Esse é a gratidão, no mínimo que nós podemos fazer para agradecer a Deus. Quando nós recebemos um milagre, é servir a Ele, é glorificar a Ele, é testemunhar as bênçãos dEle. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Também já foi falado, né? E me lembro agora da mulher do fluxo de sangue. Irmãos, vocês imaginam uma situação difícil? Como a Bíblia fala daquela mulher que já tinha gastado tudo, o seu sustento. A Bíblia diz que ela tinha gastado até o seu sustento. Mas aí, irmãos, algo maravilhoso aconteceu na vida daquela mulher, porque a Bíblia diz que ela ouviu falar de Jesus. Irmãos, esse Jesus é o mesmo de hoje. Aleluia! Só basta nós crermos, irmos atrás, não desfalecer, mas se animar, mas perseverar, mas buscar no Senhor. Eu creio na obra de Deus. Eu creio no milagre aqui nessa obra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E ali, irmão, com perseverança, a Bíblia diz que aquela mulher chegou com esforço. Tem que ter um esforço. E ela tocou de Jesus, porque a fé dela era de tocar na veste do Senhor. Louvado seja Deus. E o Senhor disse que ali no momento que ela tocou, ele sentiu sair o poder, irmãos. Isso é maravilhoso. Quando nós clamamos a Deus, quando nós buscamos a Deus, nós comovemos ao Senhor. E dele sai bênção para nós. Dele sai virtude para nos abençoar. Oh, irmãos, louvado seja. Se o homem fosse grato a Deus, o quanto Deus é misericordioso para conosco. Louvado seja o nome do Senhor. Eu lembro um dia, Diácono Rony, no velório, se eu não me engano, aquele irmão, o senhor levava ele direto. Aquele senhor de idade, né? No velório dele, lá em cima. E nesse dia nós estávamos lá, e eu vi, a gente estava lá nas oportunidades, e muita gente, né? É lógico, a família, irmãos, ela não quer, nós não queremos, na verdade, né? Nós, como servo, como irmão, a gente também não quer, né, que nossos irmãos saiam. Mas aí eu lembro naquele dia, na oportunidade, que eu falei de si, meus irmãos,
Muitas das vezes a gente serve a Deus aqui, achando que vai receber mais tarde, amanhã. Olha, irmãos, nós temos que passar por essa situação aí. Só não vai passar por aquela situação de morte aqueles que estiverem vivos na vinda do Senhor, diz a Bíblia, porque aí serão transformados no corpo glorioso do Senhor. Mas se não for, irmãos, nós temos que pedir ao Senhor esta graça e misericórdia. O sustento, o Senhor nos sustenta, nos prepara, porque de nós não sai nada, mas Deus é quem nos prepara para sair desse mundo, irmãos. O importante é que um dia nós seremos vitoriosos. Como é que nós possamos ser vitoriosos, irmãos? É porque a vitória do crente não é aqui não, irmãos. Aqui nós temos bênção, nós temos milagre, nós temos várias vitórias, volta atrás, várias vitórias aqui para o mundo. Mas o maior galardão que nós podemos ter, que nós possamos nos firmar, é a vida eterna. Pois eu digo para vocês, olhando a vida, a trajetória da vida, se fosse para servir a Deus, irmão, só pelas bênçãos aqui, era muito melhor você cair logo na gafeira do mundo aí. Mas vale a pena você servir a Deus e saber de uma promessa de salvação, viver eternamente, servindo ao Senhor como Ele quer, aceitando Ele como o Salvador da sua vida e perseverando. Ele diz que aquele que crê e for batizado será salvo. Tem esse processo também nas nossas vidas. Então, irmão, vale a pena servir ao Senhor, recebendo todas essas bênçãos, pelo qual nós conhecemos e nós testemunhamos da palavra de Deus. E por fim, aguardar a vinda do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Quero mais uma vez, irmãos, agradecer a Deus, agradecer a cada irmão que veio, que chegou até aqui, para nós estarmos aqui fazendo a obra do Senhor. Amém, igreja? Deus nos abençoe, meus irmãos. Eu agradeço a oportunidade de Jesus.